Lucas 11, versículo 34, que diz o seguinte: a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Você pode se assentar. Amados, esse texto que nós acabamos de ler fala de candeia, mas o que é candeia? Candeia é uma lâmpada. Candeia é uma lâmpada. E o texto declara que há duas situações aqui que podem ocorrer. A primeira delas, digamos que os nossos olhos sejam um instrumento por onde essa lâmpada seja alimentada. Então, se os meus olhos estão na simplicidade do Evangelho, se os meus olhos estão focados em Deus e nas coisas que vêm do alto, segundo o que diz esse texto, todo o meu corpo será luminoso. Mas se os meus olhos se depararem com aquilo que desagrada a Deus, com aquilo que não glorifica a Deus, por mais que haja luz no meu corpo, algumas partes estarão às escuras. Você quer ver um exemplo disso? Recentemente nós tivemos uma queda de energia aqui de forma parcial. Quem estava aqui nesse dia do culto? De forma parcial. Eu não entendo muito, então eu vou falar como alguém que não entende. Mas essa queda de energia de forma parcial, ela proporcionou para nós algo inusitado. Numa parte da igreja tinha energia e na outra estava em trevas, estava em escuridão. Da mesma forma, para nós, se nós não andarmos conforme a vontade soberana do nosso Deus, se nós não guardarmos os nossos olhos com aquilo que desagrada ao Senhor, com aquilo que nos faz errar o alvo, com aquilo que nos faz pecar, nós estaremos como naquele dia. Umas partes terão luminosidade e outras não. E eu quero advertir a amada igreja de algo muito importante. É que só entra no céu se o corpo for todo luminoso. Não vai entrar no céu, não terá a aceitação de Deus se houver algumas partes desse corpo em trevas. E é essa advertência que eu quero fazer essa noite. Talvez para alguns o que eu vou dizer seja algo escandaloso, antiquado, mas eu tenho que dizer. E o título dessa mensagem é Cuidado com o que se vê. Cuidado. Cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos.
Cuidado com aquilo que entra também pelos seus ouvidos. Estamos vivendo um período em que muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo, não veem problema nas programações que assistem pela TV e agora pela internet ou quaisquer outros tipos de mídia. Eles entendem que determinado tipo de conteúdo não podem lhes trazer transtorno em suas vidas espirituais. Eles entendem que alguns conteúdos são apenas ficção e que eles sabem que são ficção, que não são a realidade, e por isso aquilo não pode os contaminar. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite: cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos. Porque esse instrumento, irmãos, é um instrumento de extremo perigo para a nossa fé. A mídia, a TV, é um instrumento destruidor quando não usado com sabedoria, quando não utilizado para questões básicas, para coisas muito básicas, para nós, como cristãos. E nós separamos essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto: altares que nós, como igreja, ajudamos a construir. O segundo ponto trata de uma visão má, que além de aguçar a cegueira espiritual, deforma o caráter do indivíduo. E o terceiro ponto: por que eu devo evitar a TV? Por quê? Então, o primeiro ponto, irmãos, eu quero tratar de um texto aqui com os irmãos, está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que declara o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E o que isso tem a ver com o título? Altares, do primeiro ponto, altares que ajudamos a construir. Porque esse povo aqui, sob o reinado do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, eles apostataram da fé, inclusive utilizavam também o mesmo altar que outrora deveria ser usado para Deus, para seguir, para oferecer sacrifícios a Baal. E Elias chega até eles e faz uma pergunta para eles: até quando vocês vão titubear, vocês vão variar entre 2 deuses, entre 2 senhores, vão ficar indecisos, até quando? E por que é que nós estamos tratando dessa forma, nesse primeiro ponto? Porque ao longo de décadas, nós construímos altares e não foi para Deus, irmãos. Diante de uma tela de TV, diante de uma tela de computador ou de smartphone, seja o que for,
Nós construímos altares e ainda existem irmãos em Cristo que ainda constroem altares e não é para Deus. Não é para Deus. Você que está aqui nessa noite, que rendeu sua vida a Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Salvo em Cristo Jesus, hoje você teria coragem de participar de algum tipo de sessão espírita? Sim ou não? Você iria? Você iria com a sua família para uma sessão espírita hoje, salvo em Cristo Jesus? Você se reuniria com a sua família? Ou chamaria, convidaria, vamos assistir uma sessão espírita? Você que é cristão? Ou então, reuniria a sua família e falasse assim, não, vamos ver, vamos aplaudir duas pessoas iguais se relacionando, você faria isso? Você sentaria com a sua família ou com os amigos e vamos ver duas pessoas iguais se relacionando, você faria isso? Ou então, vamos testemunhar um assassinato ou uma prática de corrupção, vamos aplaudir essas coisas, você faria isso com sua família, com seus amigos? Ou quem sabe, uma prática de pedofilia, por exemplo? Ou o homem, como sacerdote, se reuniria com sua família e dissesse, olha, hoje nós vamos aprender como ser egoísta, mentiroso, como ser ganancioso, como idolatrarmos alguém, de que forma você faria isso? É claro que não. É claro que não. Em sã consciência você não faria isso. Mas infelizmente, irmãos, alguns de nós, sem analisarmos os fatos, acabamos mentindo, porque isso acontece na sua sala, isso acontece na sua casa ou no seu quarto, quando você está com a TV ligada, assistindo a programas que não glorificam ao nome de Deus, assistindo conteúdos, dando ibope a conteúdos semelhantes, com práticas semelhantes a essas que eu falei e tantas outras. Você e eu, se não abandonarmos isso, estamos construindo altares. E ao longo de muitos anos, eu falo com muita vergonha e com muito pesar, eu e minha família construímos altares. Altares que exaltavam ao homossexualismo. Altares que exaltavam a idolatria. Altares que exaltavam o adultério. Altares que exaltavam a prostituição. E como vocês construíram esses altares, pastor? Quando com a minha família nós nos reuníamos na sala e aquele programa humorístico na década de final de 80, 90, a gente rolava no chão de tanto rir com aquele personagem tão engraçadinho vestido de mulher, mas que era homem. Eu e minha família, você e sua família, nós ajudamos a construir a sociedade hoje que está aí fora, distorcendo os valores de Deus. Quando naquela época, lá atrás, a gente batia a palma, a gente não perdia um capítulo. Nós ajudamos a construir esses altares. Quando diante de uma novela de TV, em que muitas pessoas diziam, eu não posso perder a minha novela.
Aplaudíamos o adultério, porque a música envolvente, a trama envolvente mostrava um marido mau e uma mulher que sofria, ou vice-versa. E de repente ela ou ele encontra alguém amoroso, interessante, e a trama começa, e aquela música envolvente, e a gente torcendo, vai, uma parábola do diabo, e a gente estava aplaudindo isso, e a gente estava torcendo por isso, e o altar foi construído nessa sociedade por nossa culpa. Porque nós não nos posicionamos, nós não desligamos a maldita da TV. E isso acontece até hoje, com muitos e talvez com pessoas que estão aqui nessa noite. Quantas vezes eu, assistindo a filmes de ação que eu tanto gostava, e o cara estava sofrendo, e de repente parecia que vinha uma força do nada e ele se desvencilhava de alguma situação e de repente começava a matar e eu celebrava aquilo. Pecado, irmãos. Construindo altares. Muitos altares, nós que levantamos a bandeira do Senhor, ajudamos a construir, e alguns ainda continuam ajudando a erigir altares que não é para Deus, que não é para glorificar o nome do Senhor. Embora talvez você não pratique essas coisas, mas você aplaude, você assiste, você se alimenta. Embora você nunca tenha feito nada daquilo que você assista, talvez não tenha feito, mas ao adentrar pelos seus olhos, vai para o seu coração, e você começa a achar normal, e eu começo a achar normal, e isso é pecado contra Deus. Pecado. E quantas vezes a gente não se dá conta disso? É por isso, irmãos, que tem tanto crente fraco hoje. É por isso que tem tanta gente que não consegue perdoar hoje dentro da igreja. É por isso que os dons do Espírito Santo não são evidenciados nos dias de hoje, porque o nosso corpo está tenebroso. Porque na coletividade, no meio, há contaminação. O Espírito Santo não pode chegar dessa forma, porque existem algumas partes desse corpo que não tem luz, porque tem se contaminado todo dia, toda hora. Nós ajudamos a construir esses altares. Violência. Nós ajudamos a construir. Empoderamento feminino, as irmãs ficam, é pecado, não glorifica a Deus. Deus entregou o governo do mundo ao homem, está escrito em Gênesis. E quando a mulher quer ser maior do que o homem, não glorifica a Deus, não glorifica, não dá glória a Deus. O conceito de submissão bíblica não é ser capacho de um homem, é estar ao lado dele para o auxiliar. Esse é o conceito bíblico de submissão. Mas aí a sociedade, que jaz no maligno, distorce isso e diz que a mulher tem que subir. Eu não sou contra as irmãs serem bem-sucedidas, não, que sejam em nome de Jesus, mas que sejam submissas a Cristo em primeiro lugar, e as que são casadas aos seus esposos, e as que são solteiras aos seus pais e às autoridades. Mas hoje, você ouve, não, eu não preciso de homem para nada.
Engodo do inferno, do diabo. E de onde veio isso? Dessa tela. Meia luz o corpo. Não vai entrar no céu. É uma advertência que eu faço. Não vai entrar no céu. Se continuar com esse negócio, é minha novela, meu filme, não vai entrar no céu. Vai ficar com a sua novela lá no inferno. Não glorifica a Deus. Entristece sim ao Espírito Santo, irmãos. Desperta em nome de Jesus, amada igreja. Cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos, em nome de Jesus. É um apelo que eu faço nessa noite. Cuidado. Viva para Cristo. Você que rendeu o seu coração a Jesus tem que viver pensando nas coisas que são de cima. Eu que rendi a minha vida a Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E tudo aquilo que referente a Ele é do meu interesse. Precisa ser do meu interesse, irmãos. Mas a gente gasta tempo construindo altares que não são para glorificar o nome do Senhor. Mas assim como Elias disse, escolhe. Ou você quer Deus, ou nós queremos Deus, ou queremos o mundo. Ou nós queremos a Deus e viver conforme a orientação dele, ou o mundo. As práticas do mundo, o linguajar do mundo, a roupa do mundo. Tudo isso a mídia influencia. A forma de relacionamento. Porque é que hoje, dentro da igreja, o pastor ou alguns irmãos têm que fazer isso aqui, ó. Irmão, não pode viver dessa forma, tem que casar. Sabe por quê? Contaminação. Influência do mundo entrando na igreja, no coração de muitos. Irmão, não pode viver junto assim, tem que passar pelo casamento, irmãos, é bíblico. Tem uns que despertam logo, agora tem outros que você tem que ficar, o pastor quase tem que implorar para o irmão, para o casal se casar. Para o bem dele. Porque fornicação é pecado, leva para o inferno. É o que a Bíblia diz, irmãos. A gente tem que falar claro assim para ver se as pessoas entendem. É o que a Bíblia diz, não é coisa do pastor, é o que a Bíblia declara. Todos esses pecados que eu citei aqui, todos eles levam para a morte eterna. Todos eles afastam o homem de Deus. E na maior parte das vezes a gente não precisa sair de casa para ser contaminado por isso. Antigamente o diabo, a estratégia dele era tirar o crente de dentro da igreja. Hoje ele não precisa mais disso. É só botar um smartphone na mão do crente, internet com uma velocidade legal, uma TV boa em casa e está tudo certo. Ele já faz a roça dele ali mesmo. Às vezes a pessoa, geralmente é adolescente, nem do quarto sai. E ali ele está doutrinando. E ali ele está destruindo, fazendo a arruaça dele, ó, no silêncio. Altares, irmãos. E a idolatria? Fala-se tanto sobre idolatria, né? Imagem. Não, lá, aquela imagem. Mas é triste saber que muitas das vezes alguns irmãos e irmãs não vêm para a igreja
porque tem uma partida de futebol importante na hora do culto. Quando não é a seleção brasileira que vai jogar, ou então o time de coração, né, que é a sua religião. Idolatria. Está trocando o culto a Deus. O salmista dizia que preferia estar um só dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas tem irmãos que preferem numa final de campo. Não, mãe, não, pastor, é final. Ívaro, não. Depois eu vejo pela internet. É meu time de coração e você pentacampeão. Se a gente ganhar. Ganhar o quê, irmãos? Ganhar o quê? Já sei. Mais um membro entrevado, não é isso? Mais um membro que vai se escurecer e vai ficar em trevas. É isso que a pessoa vai ganhar. Cuidado. Cuidado com aquilo que você faz com seus olhos. Muito cuidado. Se o Senhor é Deus, segui-o com todo o corpo luminoso. Mas, se outras coisas te interessam mais, em cima do muro não é ser de Deus. Então, cuidado. Cuidado com os altares que nós ajudamos a construir. E eu me arrependo por isso. Sei que quando eu me dei por gente, eu era criança ainda. E a família toda reunida, a gente achava graça de todas essas coisas que eu já falei. Mas à medida que eu fui crescendo, eu poderia ter escolhido, não, eu não quero mais isso. Mas pelo contrário, eu me aprofundei ainda mais. A Bíblia declara que um abismo chama outro abismo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Eu não estou aqui para condenar você, não. Nem apontar o dedo para você, não. Quero deixar isso muito claro. Mas é que ouvindo, você tome uma postura. Assim como Elias falou com o povo de Israel no período do reinado do rei Acabe. Vocês escolhem. Vão ficar balançados entre dois pensamentos até quando? Vão ficar, não, acho que eu vou ver só isso aqui. Agrada a Deus? Vão ficar assim até quando? Vão ficar com o corpo a meia luz, com uma fase só, como aconteceu aqui na igreja? Está numa fase só, uma parte com luz, outra sem luz. Crente uma fase. Jesus amado, tem misericórdia. Não, irmãos. Todo o corpo tem que ser luminoso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque só entra no céu dessa forma. 2. A visão má, além de aguçar a cegueira espiritual, deforma o caráter do indivíduo. Esse pastor está maluco. É radical demais, né? Tem ver uma novelinha? Aquilo ali é só uma história. É só uma ficçãozinha. Não é algo real, pastor. Você tem que entender isso. De fato, é uma ficção. Mas diz isso para o seu cérebro. É só uma ficção. Não é real. Aquele beijo que está acontecendo ali não é real. É só uma ficção. Aquele roubo que se celebra é só uma ficção. Não é real. Não, irmãos, o cérebro não entende dessa forma. Não entende. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso.
Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, a maior parte dos filmes, das novelas, dos comerciais, das séries, tem isso aqui que eu acabei de ler? Sim ou não? Tem? Aí tem crente, não, pastor, não tem nada a ver não. É só ficção. É algo artístico. Irmãos, pessoas que falam dessa forma estão apresentando um grave sintoma, e o sintoma é esse aqui do título. A má visão delas está aguçando a cegueira espiritual e está deformando o caráter dessa pessoa. Se você, e eu quero deixar claro, eu não quero ofender você, a intenção não é essa, mas se você não vê problema em assistir uma novela que não tem um item desse só, tem mais de um, e eu acredito que todos podem concordar comigo, mais de um desses itens aqui, citados em Gálatas. Um filme, por exemplo, às vezes um filme de ação, filme bom de ação, do nada aparece um casal se pegando, semi-nu, quando não aparece às vezes a nudez completa. Eu estou mentindo? Isso acontece. Às vezes o filme não tem nada, não tem um viés erótico, pornográfico, não tem. Mas aparece uma maldita cena ali. E fora o enredo. Muitas das vezes o enredo mostra que o crime compensa. Às vezes o mocinho é um criminoso e as pessoas estão torcendo para que ele se safe da polícia, por exemplo. Aí ele foge da polícia e sai com uma mulher muito bonita no final e vai para uma ilha deserta, sai no iate, cantando vitória. É esse o padrão de Deus para nós? É esse o padrão de Deus? Irmãos, essas coisas contaminam. Essas coisas entram pelos nossos olhos e contaminam o nosso corpo. Vai escurecendo. Vai faltando luz no nosso corpo, irmãos. Presta atenção, desperta. Talvez para você que não conheça Jesus, se tiver alguém aqui que não conhece Jesus, esse cara é maluco, está viajando. Fazer o quê? Eu tenho que falar. Eu tenho que falar para a igreja do Senhor. E quem sabe você também, talvez se você não fizer parte da igreja do Senhor, já venha para Cristo sabendo que você vai ter que abrir mão dessas coisas. Se você quiser ter todo o seu corpo luminoso. Porque há muita contaminação, muita. E importa que você venha escolher renunciar a si mesmo e seguir a Cristo. Mas voltando aqui, é um sintoma, irmãos, de que a mente dessa pessoa está adulterada, está abalada. Está
está abalada. Se ela não consegue ver erro nisso, se ela não consegue ver erro, por exemplo, vou citar algo muito simples, que parece ser simples, uma cena de beijo, numa novela ou num filme. Pastor, agora você exagerou, hein? Não, não exagerei não. Eu sei do que eu estou falando. Não porque eu sou pastor, mas por conta das pesquisas. Por conta do que acontecia no passado. Você quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui na igreja há alguns anos atrás. 1951. 1951. Uma novela que antigamente não tinha como gravar, era ao vivo essa novela. E olha o título, não vou falar o título da novela não, para você não pesquisar. Mas uma novela na extinta TV Tupi, em 1951. Ocorreu o primeiro beijo, entre aspas, técnico, que uma novela brasileira pôde assistir. A situação foi tão embaraçosa que o fotógrafo da emissora se recusou a registrar aquele fato histórico para a teledramaturgia brasileira. Ele se recusou. Agora, por que ele se recusou? Na minha pesquisa, no site eu coloquei aqui, por conta, eu deixei em negrito, por conta do escândalo. Vou ler aqui. Não havia videotape, as novelas eram apresentadas ao vivo. 1951, na TV Tupi. Apenas um fotógrafo registrava as cenas, mas, nesse caso, por conta do escândalo, o profissional se recusou a registrar a cena. Um beijo. Que a gente hoje, tá nem aí. Mas, 1951, eu não sou dessa geração. Meu pai é dessa geração. Então, para você ver que à medida que vão passando as gerações, valores são deixados para trás, irmãos. E aquilo que parecia, e aquilo que era escandaloso no passado, passou a não ser mais. Por quê? Porque a igreja não se posicionou. A igreja deixou de se posicionar, está errado. Isso é pecado. Por quê? Não era o esposo dela. Não era o esposo dela. É pecado, está errado. E agora, em pleno século 21, eu fui pego de surpresa com uma atitude de uma atriz, de uma emissora proeminente no nosso país, não vou falar o nome também. Ela se converteu a Cristo e ela parou de gravar novela, sabe por quê? Ela, uma nova convertida, creio eu, não sei há quanto tempo, não busquei a fundo a vida dela. Ela disse, olha, eu precisei parar de gravar as novelas, porque eu entendi pela palavra que beijar um homem que não seja o meu esposo é pecado, é adultério. Século 21. Uma atriz famosa se converteu a Cristo, falou, parei, não quero mais, não preciso mais disso. Aí, pastor é muito antiquado, se for por isso eu sou. Porque hoje, as nossas crianças veem isso como normal. E esse é o problema. A geração vai passando e os valores vão ficando para trás. Geração passa, valores vão ficando para trás. E a geração que vem já pega o cenário pronto e acha que é aquilo ali, que é normal. Não é normal, é pecado. E pecado leva para condenação. E o pecado leva para condenação, irmãos. Então, você vê que a visão distorcida aguça a cegueira espiritual. Aguça.
E nós não podemos nos permitir ficar com a visão distorcida. Nós temos que ouvir a verdade, ainda que ela doa, e procurar mudança, e nos arrependermos dos nossos pecados, e destruirmos esses altares que nós construímos em nome de Jesus. Eu ajudei a construir. Você talvez tenha ajudado a construir também. Tudo isso que nós temos vivido hoje. Por causa da palavra, do cumprimento da palavra, as coisas tomarão uma proporção maior e desagradável para aqueles que querem servir a Jesus. Mas nós podemos dobrar os nossos joelhos como igreja do Senhor e clamar pelo seu perdão, porque nós construímos esses altares, ajudamos a construir esses altares. Nós devemos fazer isso. Reconhecer que erramos. Quando batíamos palma, quando achávamos graça, engraçadinho, quando nós fazíamos parte daquele cenário diabólico, devemos nos arrepender por isso. Se você nunca pensou dessa forma, se arrependa. Se o Espírito Santo está falando com você, se arrependa. Porque a Bíblia declara que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Não permaneça, amado irmão, cego espiritualmente. Dê ouvidos a que está sendo dito. Porque não é obra minha. Eu confidenciei a alguns irmãos que eu passei a quinta-feira em diante para preparar a mensagem aqui na igreja. Eu estava preparando uma outra mensagem, mas no final do dia, na sexta-feira, no encontro, o Senhor ministrou ao meu coração esse texto aqui. Eu falei, já entendi, Senhor. Porque a mensagem que eu estava preparando não estava fluindo, embora esteja quase pronta, mas não estava fluindo. E nesse dia, ao tratarmos desse texto aqui de Lucas, era como se uma corrente de água estivesse brotado dentro do meu ser. E eu entendi, já sei, Senhor, é esse texto aqui. E nós estamos falando dele, porque talvez, você pense que assistir essas coisas não tenha problema. Tem sim, porque contaminam o seu coração. Você quer ver um outro texto aqui? Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, em outra tradução, ou orgia, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Versículo 34, esse termo é que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Esse termo, irmãos, sugere tontura ou dor de cabeça causado pelo excesso de vinho. No grego, no original, significa isso. Porém, é claro que eu consultei, uma fonte boa, foi nosso pastor. É claro que o termo aqui, ele está falando, cuidados. Vamos lá de novo, versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e que venham sobre vós de improviso aquele dia. Se o termo no grego sugere tontura ou dor de cabeça causado pelo excesso de vinho, as consequências de comer, da glutonaria e da embriaguez não deveriam ser no estômago ao invés de no coração? Sim ou não? Sim. Então por que o texto está dizendo que os vossos corações
se carreguem de glutonaria, porque está sugerindo o alimento, o comer com os olhos e também os ouvidos. Por isso. Porque se fosse relacionado ao estômago, estaria escrito aqui. Mas está falando o coração se sobrecarregar. Como é que o coração sobrecarrega se eu como? Não, são os nossos olhos. Os nossos olhos. Então é muito importante, irmãos. Agora eu quero dar um testemunho também. Lá no mesmo dia, no encontro, uma irmã em Cristo, como eu não pedi permissão a ela, não vou citar o nome, mas uma irmã em Cristo, ela deu um testemunho. Ela testemunhou de que ao começar o seu discipulado, ela foi constrangida a abandonar a prática das novelas. Foi constrangida, ela se sentiu constrangida a abandonar, a parar. E foi um momento de muita alegria ali no encontro, quando ela relatou isso para nós ali. Porque é a palavra quem faz a limpeza, é a palavra quem convence, é o Espírito Santo, mediante a poderosa palavra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ao ser ensinada, confrontada com a poderosa palavra de Deus, ela entendeu que não precisava mais daquilo, e de que aquilo que ela estava vivendo era pecado. Aquilo que ela tanto amava é pecado. Se tem alguém aqui preso, essa é a verdade, a quaisquer tipo de programas de mídia, que em nome de Jesus você seja liberto pelo poder que há no nome de Jesus nessa noite. Nessa noite. Agora, terceira parte, a gente já está finalizando. Por que eu devo evitar? A gente já falou aqui algumas coisas. Porém, Mateus capítulo 5, versículo 28 a 29 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus aqui ele está ensinando que o adúltero não é só aquele que pratica o ato. Deus, ele é o único que pode julgar fórum íntimo. O que isso significa? Ele é o único que pode julgar os seus e os meus pensamentos e as intenções do meu coração. Ele é o único. Então não é só aquilo que eu faço que Deus vai julgar. Não é só aquilo que eu falo que Deus vai julgar, mas aquilo que eu penso e aquilo que eu desejo. Logo, por que o pastor está sugerindo você a parar com essas coisas? Por causa da intenção do coração. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava vendo um noticiário desses tipos sensacionalistas. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava lá na sala, vendo o noticiário. Aí vem aquele repórter, e atenção! Policial aborda bandido e mata. Eu, yes! Yes! Eu fiz isso. Imediatamente eu me sinto repreendido pelo Espírito Santo. Yes? Dessa forma, você disse yes? Você não pensa que é uma alma que pode ter ido para o inferno e você está comemorando isso?
Uma alma pelo qual eu derramei o meu sangue. E você está dizendo yes. Era para você estar chorando, era para você estar dobrando seu joelho e clamando: Senhor, tem misericórdia, não deixa mais ninguém fazer isso. Mas eu comemorei. E quantas vezes eu não comemorei, mas quando eu vi uma notícia assim, no meu coração, menos um. Menos um? Isso é pecado, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação está disponível para todos, bons ou maus aos olhos da sociedade. E o bobão aqui comemorando. Fui repreendido pelo Senhor. Me arrependi. Então, eu parei, falei, não quero mais essas coisas, E infelizmente a mídia, ela trabalha justamente para isso, para tirar uma reação nossa, para nos manipular de uma forma ou de outra, para sermos manipulados e cumprirmos os propósitos daqueles que estão, que as governam. Elas trabalham para isso, elas funcionam para isso, irmãos. Então é muito importante que você e eu tenhamos essa consciência, inclusive para os noticiários. Cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos, cuidado com aquilo que você ouve de informação, cuidado. Eu tive uma crise de ansiedade no início do problema que nós tivemos aqui, que estivemos, né? Logo no início. Por quê? Por quê? Porque eu estava assistindo os noticiários. Aí eu vi aquela pessoa lá tentando respirar. Sabe? Aí toda hora aparecia uma cena, toda hora... E aquele bombardeio de cenas, logo no início. Eu creio que os irmãos se lembram como estava a situação no início. Aí mostrava na Itália. Olha como é que está... cheio de leito na Itália, e daí a pouco a câmera focava em algum lá, agonizando lá, tentando respirar. E aquilo foi entrando pelos meus olhos e foi vindo para o meu coração. Aí chegou uma hora que eu não suportei. Tive crise de ansiedade. Só que pela misericórdia do Senhor, eu orei. Falei, Senhor, não posso ficar assim não. Eu orei. E falei, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra Ti. Eu estou colocando isso dentro de mim. Eu falei, a partir de hoje, chega de noticiário dessas coisas aqui em casa. E o Senhor me renovou ali. No dia seguinte, eu orei, fui dormir, estava chorando à toa. Tudo isso aconteceu comigo, irmãos. Sentindo falta de ar, por causa daquelas coisas que eu estava vendo. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não posso ficar assim. Eu sei que eu pequei contra Ti. Não observei a Tua palavra. Não esperei no Senhor. Fiquei dando ouvido a essas coisas. E no dia seguinte, eu estava bem. Eu levantei bem, para a glória do Senhor. Mas eu confessei o meu pecado, irmãos. Eu não me fiz de vítima, não. Senhor, mas aquela... Não, eu confessei o meu pecado. E o Senhor me curou. Porque eu não me fiz de vítima. Eu entendi ali que eu estava pecando contra o Senhor, apesar de eu estar me sentindo mal. Eu fui um dos causadores daquilo ali. Então é muito importante, amados irmãos, que nós venhamos abrir mão de coisas que não trazem edificação para as nossas vidas. É importante, é de suma importância. Eu quero trazer alguns dados para vocês aqui, estou quase finalizando. Presta atenção, o hábito de ver televisão destrói, olha o que diz a pesquisa científica dessa vez, tá? O hábito de ver televisão destrói a capacidade que a pessoa tem para realizar uma atividade cognitiva crítica. Ou seja, pensar. Peraí, o que ele está falando? Está dizendo aqui, na pesquisa. Se depois você quiser, eu tenho a fonte aqui. Eu não vou citar aqui, mas eu tenho a fonte de onde eu tirei. Destrói a capacidade de pensar de uma forma crítica. Poxa, o que ele quis dizer com aquilo? Por que está assim?
Mas por que ele está trazendo essa informação? Destrói. A pessoa, o meio de comunicação dá informação, né? Aí, de repente, é um meio de comunicação de referência no país. Não, se está vindo desse meio de comunicação é porque é certo. Tem muita gente que pensa assim. Se está vindo da TV tal, é porque está certo. Eles passam credibilidade na informação. Mentira. Mentira, irmãos. Eles passam aquilo que eles querem passar. Estão manipulados pelo príncipe desse século. Desperta, se liga. Um outro fato. Olha só o que diz a pesquisa. O melhor hipnotizador do mundo é uma caixa oblonga, colocada num canto da sala ou, infelizmente, do quarto, que nos diz em que devemos acreditar. A televisão, com sua capacidade de entrar no lar de todas as pessoas, cria a base para a lavagem cerebral coletiva dos cidadãos. É o que os pesquisadores chegaram à conclusão. E para finalizar, só mais uma parte aqui sobre essa pesquisa. Muito importante, dentro de tudo que eu tenho falado aqui para os irmãos. Não que as pesquisas estejam acima da palavra, mas corroborando com o que já foi falado aqui. As regiões inferiores do cérebro, presta atenção, não sabem distinguir a realidade das imagens inventadas. A pesquisa científica que diz isso. De maneira que reagem ao conteúdo que está sendo visto como se esse fosse real. E liberam os hormônios correspondentes àquilo que se está vendo. Diversos estudos demonstram que, a longo prazo, um excesso dessa atividade nas regiões inferiores do cérebro causam atrofia das regiões superiores do cérebro. Ou seja, é só ficção. Para o cérebro, não. Por isso que eu falei naquela hora, olha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Para o cérebro não é só ficção, não. O cérebro entende como real. É só ficção. Não, não é. Para o cérebro, não. Por isso que é tão danoso. É claro que, como eu falei, o que nós precisamos aqui é a palavra. Mas eu entendi que era importante trazer um dado científico também. Talvez para aqueles que, não, mas não é isso tudo não. Então, se a Bíblia não é suficiente para alguns, tem um dado científico aqui também, que vem a corroborar com a palavra, embora a palavra por si só já se explica. A Bíblia com a Bíblia se explica. Finalizando, irmãos. Como lutar contra esse mal? Primeiro, você tem que reconhecer que você está preso. Enquanto não houver esse reconhecimento, você não vai conseguir lutar contra ele. É reconhecer. Reconhecer que preso a ele, você ofende a Deus. Porque você faz desse instrumento o seu ídolo. E isso desagrada profundamente a Deus. É a primeira coisa. E o conteúdo que você assiste nele. O salmista Davi, no Salmo 101, no versículo 1, ele diz assim: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau.
Seja sábio. Peça ajuda ao Espírito Santo. O versículo 2, Davi diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Reconheça que é uma prisão. Reconheça que é uma droga. E peça ao Senhor para te libertar. Tem que reconhecer, irmãos. Se você está preso a essa prática, está viciado em TV, em séries, em filmes, em novela, reconheça que com esse vício e com as cenas que você vê, que não te ensinam a orar, que não te ensinam a ler a palavra, que não te ensinam a buscar a Deus, que não te ensinam a amar o próximo, ensinam essas coisas? Claro que não. O mundo jaz no maligno. Então, reconheça que por isso você fere os princípios de Deus. E diz: Senhor, eu preciso abandonar. Eu entendi a sua mensagem. Eu entendi o seu recado para mim, Senhor. Eu tenho que abandonar, Pai. Mas eu não consigo. Reconheça isso. Eu entrei num estágio de que, para mim, eu não consigo ficar sem a minha novela, não, Senhor. Fala para Deus. Confessa e abandona. Confessa. Reconhece. Reconhece os altares que foram construídos. Senhor, eu ajudei a construir. Mas eu te peço, Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu ajudei a construir tudo isso. Eu te peço teu perdão, Pai. Abandona. Como lutar contra esse mal? Reconhecendo, irmãos. Tendo sabedoria, inteligência no caminho do Senhor. Não coloque coisa má diante dos seus olhos, como diz no versículo 3. Para quê? Para que o teu corpo seja totalmente luminoso, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Odeie o mal e ame a justiça. Não tome parte. Não tome parte, irmãos, com as obras de injustiça, com as obras das trevas, em nome de Jesus. Não alimente o seu coração, a sua mente com as obras infrutuosas das trevas. No livro de Romanos, no capítulo 1, fala sobre isso, se não me falha a memória. Que não é apenas quem faz, mas aqueles que consentem com aquilo que é feito também serão julgados de forma igual. Então se arrependa em nome de Jesus. Primeiro, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Talvez alguns membros aqui dessa igreja não estejam acompanhando o plano de leitura da Bíblia. Sabe por quê? Talvez por causa disso aqui. Eu não tenho tempo. Mas será que não tem tempo mesmo? Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia declara que há tempo para tudo. Como é que a gente não tem tempo de ler a palavra? Que cristãos nós somos? Se a gente não lê a palavra, não medita na palavra e nem ora. Não é aquela oração da hora do almoço, não. E nem aquela da hora de dormir, que muitas das vezes a gente vai como um bêbado para orar. Senhor, abençoa. Amém. E dorme. Não é dessa oração que eu estou falando, é de um tempo prático, precioso para Deus. É dessa oração que eu estou falando. Aquela que você se derrama, aquela que você rasga o seu ser, o seu íntimo na presença do Senhor. É dessa oração que eu estou falando. Todos os dias. É aquela que você confessa o seu pecado. Deus, me livra, me liberta do mal, Senhor. Senhor, eu estou pensando isso, isso e isso. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso, isso e isso. Senhor, arranca isso de mim. É dessa oração. Senhor, abençoa o meu irmão, cura o meu irmão, liberta o meu irmão. Senhor, tem misericórdia do pastor, dos pastores da igreja. A obra missionária, Pai. É dessa oração, irmãos, que eu estou falando. Então, ocupe a sua mente com aquilo que vem de Deus. Ocupe a sua mente. Para finalizar, só mais um ponto. Efésios 5, capítulo 5, versículo 14 ao 16 diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tenha o hábito diário da leitura e da meditação. E para finalizar, envolva-se na obra do Senhor. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Nós temos aqui encontro no lar, temos aqui escola bíblica dominical, temos os cultos, temos algumas outras atividades realizadas, e todas elas para que nós venhamos a nos envolver, para que a nossa mente venha a ficar focada em Deus. Então, tem desculpa não, irmãos. Não tem desculpa. Não há desculpa. Não tem desculpa. Só permanece no erro, no pecado, se você quiser. Eu não estou aqui para condenar você, nem julgar se você tem essa prática. Mas eu estou aqui para dizer para você que se você relativiza, não tem problema, não tem sim, irmãos. Inclusive as crianças, com os desenhos, o que eles ensinam? É um bonequinho fumando, é outro fazendo maldade com o outro. E fora questões de homossexualismo nos desenhos atuais, de extrema violência nos games, para os adolescentes, que são fissurados nos games, de morte. Para você que está vendo ali, é só ficção, mas para o seu cérebro não, tá? Você está matando de verdade. E Deus vai te cobrar por isso. Pais, vocês estão ouvindo? Os games, cuidado. É uma advertência que eu faço para vocês. Esses jogos de morte, sangue, é virtual só no nome, mas para o cérebro, para essa parte inferior do cérebro, é real. É o que o estudo declara aqui. E principalmente a palavra do Senhor. Lembra da intenção do coração que Jesus falou sobre o adultério. Então, olha como nós estamos nos comportando. Veja como está a luminosidade do nosso corpo. Todo o nosso corpo está luminoso. Eu quero convidar você a orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eis aí a Tua palavra. Eu sei que é um assunto desagradável, para muitos um assunto antiquado, radical ou retrógrado, mas eis-me aqui, assim o Senhor quis que eu tratasse com a Tua igreja. Assim o Senhor quis. Deus, eu quero te pedir perdão diante da Tua igreja pelos momentos que eu construí altares que não eram para o Senhor, que não glorificavam ao Senhor. Eu quero te pedir perdão também, até mesmo pela igreja, pelos meus irmãos que talvez já tenham construído ou até mesmo continuam construindo altares que não glorificam ao Senhor, aprisionados a novelas, por exemplo, filmes, séries, jogos violentos, as crianças com desenhos imorais, desenhos que não nos ensinam a te buscar, que não ensinam o teu padrão, que sequer citam o teu nome, ou quando citam é para denegrir ao teu nome.
Ah, Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Eu te imploro, Deus. Tem misericórdia. Tem misericórdia desses altares imundos que nós construímos. Tem misericórdia do que está no nosso coração por causa desse alimento podre que nós temos consumido, Pai. Tem misericórdia porque muitos de nós só estamos em uma fase. Só tem luz de um lado, do outro extrema escuridão. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, Deus. Tem misericórdia daqueles que não enxergaram o mal que está diante de si, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de nós, pais, que muitas das vezes não impomos os limites dos nossos filhos, ó Deus. E deixamos que o corpo deles fique em trevas, ó Pai. Oh, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá coragem, nos dá intrepidez dentro da nossa casa. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero entregar o teu povo nas suas mãos e pedir restauração, Pai. E pedir, Senhor amado, por cura na alma. E pedir que o Senhor venha nos desintoxicar, Senhor, desse lixo, das propagandas, de tudo que não presta, Senhor, que entra pelos nossos olhos. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.